Olá, somos alunos do Centro Universitário Jorge Amado e estamos no terceiro semestre do curso de Psicologia e o nosso grupo se chama Psicanarte. Viemos hoje trazer como a psicanálise e a arte estão interligadas. Bom, antes de nos aprofundarmos mais sobre o assunto, é necessário saber o que é a arte. A arte é um tipo de manifestação universal que se comunica de forma simbólica e criativa. A arte ela possui 3 tipos de classificação. A primeira, a arte visual, que seria pintura, gravuras, esculturas, cerâmica, arquitetura, fotografia e cinema. Temos as artes performáticas, que são músicas, teatro, dança. Temos a arte literária também, que estão presentes em produção de diversos gêneros como prosas e poemas. Dado o conceito básico de artes, concluímos que ela está intimamente relacionada com as sensações e emoções do indivíduo. Portanto, o ser humano, ao construir sua arte, constrói também sua identidade. O comportamento, as ideias e as atividades oriundas da inferioridade do ser, como seus medos, angústias, seus prazeres, são processos voluntários e involuntários da discursiva que engloba experimentações, interesses inconscientes e instintivos. O conteúdo do aparelho psíquico revela que a percepção sensorial adquirida de uma manifestação criativa para avaliação em psicanálise relaciona as artes visuais e seus compostos. Os elementos inconscientes podem vir à tona por meio de técnicas psicanalísticas. Os artistas, eles acessam seu inconsciente para trazer ao mundo sensível, manifestando isso em suas obras. Os Passageiros, por Sônia Rangel. Essa obra foi uma das que mais prendeu a nossa atenção, dando abertura a diversas interpretações, sendo elas envolvendo o conceito de fecundidade, dado por Melanie Klein, e o feminino puro, por Winnicott, que abrange o processo de amadurecimento e a continuidade do ser. Outras interpretações individuais diziam sobre como o ser humano é algo passageiro, algo que vem com o tempo e se esvai junto a ele. Aquele que cresce, alimenta a terra, para no fim se tornar uma só. Existem também questionamentos de outros participantes que conseguiram enxergar além do lado bonito da fecundidade, mas também aquela parte em que algo importante estava sendo tirado de si. A obra Mãe Hebreia representa a visão winnicottiana da maternagem, ressignificando a vida pelo vínculo mãe-bebê. A paleta de cores usada ajuda na interpretação, tornando a imagem sombria pelo destaque no rosto da personagem que representa traços de uma tristeza misturada ao alívio. A luz no fundo pode ser dada como um sinal divino, simbolizando a esperança. O nome da terra evidencia a natureza denuncista da arte. A pintura como forma de expressão e, ao mesmo tempo, fuga e assimilação da realidade para denunciar situações de vulnerabilidade social, canalizando o sofrimento em arte. Com essa capacidade de sublimação, o artista não apenas alivia suas dores de maneira abstrata, como também as retrata para a conscientização pública. A um momento de sofrimento, como se o indivíduo tentasse, em vão, escapar de algum lugar, podendo esse ser físico ou seu próprio inconsciente que o aprisiona por provável medo quanto ao exterior. Tanto essa obra quanto a anterior são nítidos casos de sublimação, ou seja, uma pulsão negativa foi transformada em uma expressão que não ofende a si próprio ou a quem analisa a obra, mas a deixa intrigado acerca de seu significado real.
Sexo Ceia diz muito sobre o contraste entre superego, como a camada de formatação moral, cultural e social da mente humana, que representa os valores da sociedade, e a busca pela satisfação imediata das necessidades primárias pelo id. Se trata, segundo Freud, da libido como pulsão de vida. Cela da Revolta. Esse com certeza foi marcante, tendo alto peso histórico. É possível perceber os anos em que o ser humano foi submetido à escravidão e humilhação, sempre tendo que lutar pela sua própria existência, querendo demonstrar que havia revolta dentro de cada peito assustado, mas também muita coragem para enfrentar todos aqueles que os aprisionaram. Ao Palacete das Artes, encontramos logo de cara a obra A Marte, mostrando um lado mais melancólico, e é possível entender a relação da figura do Amarte com a feminilidade. Estas estão encaradas como uma alusão simbólica à repressão e sofrimento psíquico das mulheres na sociedade, um sacrifício onírico da figura feminina. Em seguida, temos a obra Cristo Mulher. Bom, nessa obra, é representada tanto a liberdade de expressão quanto a religiosidade fanática, sendo trazida de anos atrás, colocando em pauta os questionamentos acerca de Cristo e seu significado, de forma crítica, como outras pessoas que, com grande probabilidade, não seguem tal religião, se sentem acerca da existência de um Deus. A religião, segundo Freud, encontra sua força no fato de que ela fornece uma figura paterna, solucionando o desamparo humano, uma espécie de ordem mundial e moral que assegura a justiça entre os homens, evidenciado nessa obra de Juarez Paraíso, o Cristo como uma figura irada e ou julgadora. Torno-me parede para me reconhecer em mim mesmo, sujeito estagnado. Em palavras históricas, o expressionismo se trata de um movimento artístico vanguardista que busca externalizar aspectos subjetivos no qual o artista elabora distorções estéticas para retratar determinado estado emocional. Aqui, temos uma perturbadora referência primitivista ao suicídio ou estado deprimido. Logo de cara, é possível se deparar com a melancolia de alguém que vive na monotonia e não consegue escapar da própria cabeça, vivendo sempre no automático, fazendo e refazendo, para no fim morrer, preso a si próprio. Em Águia Americana, já de cara, nós percebemos que essa imagem nos trazia certo desconforto. Trazendo olhos no fundo de uma aparência de certa forma autoritária, é nítida a imposição do governo americano
sobre os cidadãos, os forçando a coexistir em função do mesmo sistema que os oprime, dia após dia. Sem ter uma alternativa de escape, acabam se entregando. É uma nítida crítica aos anos em que pessoas tiveram que conviver com medo de quem deveria tomar conta. Bom, a sexualidade e seu entendimento é algo visível na obra a seguir, podendo se dar pelo conhecimento do corpo ou corpo erotizado, onde o indivíduo, ao caminhar ao longo das fases, vai conhecendo seus gostos e aprendendo sobre o prazer. Instantaneamente, conseguimos associar essa escultura aos conceitos de Freud acerca das fases que compõem a sexualidade, assim como a anterior, mas nessa é possível identificar duas fases, sendo elas a oral e a anal, onde a primeira, ocorrendo durante os primeiros meses, a zona de erotização é a boca, e há um prazer no ato de sugar. Já na segunda, a zona de erotização é o ânus, e há um prazer no ato de defecar, aliviando a necessidade corporal. Conclui-se então que os conceitos aplicados em Sala, de Melanie Klein, Winnicott e Freud, foram primordiais para que o trabalho acontecesse. Fizeram com que entendêssemos então que o espectador se identifica com o conteúdo estético, tal como o discurso, ainda que não tenha consciência do que exatamente é identificado. Ou seja, ele se atrai pelos traços que levam a uma interpretação própria, podendo se identificar com a forma que a mensagem é traduzida para este. Ademais, para além de uma satisfação daquele que a produz, a arte estende a sensação de prazer àquele que a observa. Também, ao espectador é permitido o prazer livre da culpa e da vergonha que decorreram da satisfação de seus desejos na realidade.